Deus abençoe a todos na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os cristãos de Cristo. Irmãos, aqui no livro de Isaías 59, capítulo 59, versículo 7, diz assim, Isaías 59, a confissão da maldade nacional. Escuta, nacional, viu? Quer dizer, aqui se trata de um país. Aqui está se tratando de um país nacional. Então, diz assim, aqui em Isaías 59, 7. Diz assim, repito, o título é A Confissão da Maldade Nacional. 59, 7 de Isaías. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, e nos seus caminhos há desolação e abatimento. A palavra abatimento se refere, a gente quando diz assim, você está abatido, né? Às vezes a pessoa está com o semblante caído e triste, a gente diz assim, fulano, você está abatido, né? Ou abatida. Mas em outra linguagem, a palavra abatido, se você for estudar a palavra abatido é morto ou morta, né? Por exemplo, quando alguém vai matar um animal, diz assim, eu vou abater esse novilho, eu vou abater esse frango. Quanto é esse frango abatido, né? Ou seja, morto. Então, quer dizer, a palavra de Deus diz assim, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça. Não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cego, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Ou seja, robusto é como uma pessoa forte, né? Uma pessoa de boa aparência, pessoa de força, né? Então, a palavra de Deus, irmãos, fala da maldade, a confissão da maldade nacional. O país, a nação brasileira é uma nação nacional, né? Então, a Bíblia diz que o povo corre para o mal. Os seus pés são velozes para derramar sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Ou seja, iniquidade, eu repito, é um pecado consciente, pecado planejado. Nos seus caminhos há desolação e abatimento, morte, aflição. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Apalpamos as paredes como cego, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos no meio-dia, como nas trevas, e entre o robusto somos como mortos. Todos nós bramamos
como urso, e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação. E ela está longe de nós. Quem está longe de nós? Que a Bíblia está dizendo aqui em Isaías 59, versículo 11. A salvação está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram ou se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos a nossa iniquidade. Como prevaricaram o mentir contra o Senhor, retiramo-nos do nosso Deus, o pregar, opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Como prevaricamos o mentir contra o Senhor, o retiramos do nosso Deus, o pregar, opressão, rebeldia, conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Então, olha só, povo de Deus. Retiramos de Deus o pregar, a opressão, a rebeldia do homem tem afastado Deus de si. Irmão, escute bem. Projetos sem ter princípios de Cristo é rebeldia, é irreverência, é maldição. Então, a Bíblia nos mostra aqui nesta palavra que a nação está andando a meio-dia, apalpando parede como se não tivesse olhos. Por que o meio-dia? Porque meio-dia é o horário que o sol mais resplandece, que o sol mais brilha. Então, mesmo durante o meio-dia, a palavra do Senhor diz que a nação apalpa as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre o robusto somos como mortos. Irmão, vamos abrir nossos olhos. Será que você não está vendo que esse país está precisando de um evangelho salvificador? Escute, a Bíblia, ela nos diz que Deus mandou Samuel consagrar Saul porque o povo pediu. Não é porque Israel precisava de um rei. Israel não precisava de um rei. Israel precisava de reverência, respeito para com Deus vivo. Israel não precisava de um rei. Irmão, Israel precisava de Deus, de um profeta, e já tinha esse profeta, já tinha Samuel. Mas como toda a terra tinha um rei, Israel não tinha rei. Tudo indica, na verdade, que Israel, o único país que não tinha um rei era Israel, e o povo ficou, não, todo mundo tem um rei, nós também precisamos de um rei. Ah não, levanta um rei, Samuel, para nós. Aí Deus disse assim, aí Samuel foi lá falar para Deus, Deus disse, olha, Samuel, Israel não precisa de rei, Israel precisa do Deus vivo. Israel precisa de mim, e de um profeta já tem. O problema é que eles têm que se render a mim. Eles não precisam de um rei, mas já que eles querem um rei, então consagra Saul a rei. Irmão, deixa eu falar para você, a vontade de Deus não era consagrar Saul a rei. A vontade de Deus não era consagrar Saul a rei. Mas o povo pediu. O povo pediu. E Deus respeita às vezes o pedido do povo. Mas olha aonde foi parar Israel. Israel só veio ter vida e paz depois que Saul saiu, que Davi entrou. Eu quero falar para toda a nação brasileira.
O Brasil não precisa apenas de um presidente. O Brasil precisa de homens de Deus que venham pregar o evangelho da maneira que Deus ordena. Naquela ocasião, povo de Deus, Israel não precisaria de um rei. Israel precisaria de Deus, só que o povo não queria apenas Deus. O povo queria um rei. E Deus disse: Samuel, consagra então Saul a rei. A nação está pedindo, consagra. Então a Bíblia nos ensina que não era projeto de Deus Saul ser rei. Porque Israel precisaria apenas de Deus e de um profeta que orientasse o povo a buscar Deus. E tinha esse profeta que ensinava muito bem. Samuel ensinava o povo a buscar Deus. Só que o povo não queria apenas um rei. O povo não queria apenas um profeta. O povo queria um rei. E Deus disse: consagra Samuel, um rei. E no Brasil, irmão, não precisa apenas de um Bolsonaro, de um Haddad. O Brasil precisa de profetas verdadeiros que venham pregar a verdade, que não venham ter vínculo com maçonaria, que não venham ter vínculo com a lei, que não venham ter aliança com a morte, mas venham ter aliança com Deus. O problema é que o povo está pedindo, o povo vai ter. Deus respeita o pedido do povo, Deus respeita. Deus respeita. Deus deu livre arbítrio para o povo. Então, depois da ação brasileira, não reclame. O momento era o primeiro turno, ninguém quis, agora aguenta. Agora eu estou avisando para as pessoas que me perguntam. Eu oriento: não vá votar no segundo turno. Fique neutro. Fique neutra. Repito, o povo de Israel não precisaria de um rei. Apenas de buscar a Deus, eles não queriam. Mesmo com Samuel ensinando, eles não queriam. E eu quero falar para você, povo de Deus que nos escuta neste momento. O Brasil não precisa apenas de um Haddad. O Brasil não precisa apenas de um Bolsonaro. O Brasil não precisa apenas de um apóstolo Valdemiro, de um bispo de Macedo, de um missionário R.R. Soares, de um bispo Estevão, de um papa, de um padre. Não, o Brasil precisa de homens que venham pregar o evangelho como Deus manda. Amém, povo de Deus? Cuidado, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz.